Graças a paz, queridos, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma semana de jornada bíblica com o tema Amor nas Escrituras. E eu creio que Deus vai falar muito conosco nesse tempo em nome de Jesus. Por isso eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Todos aqueles que já estão entrando aqui nessa live, têm nos acompanhado, tem também acompanhado o nosso grupo do Telegram, que está espetacular, com enquetes, com adicionados novos conteúdos lá naquele grupo. Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela confiança, e nós podemos usar esse tempo de forma tão preciosa, que é estudando a palavra de Deus. Então, bom dia a todos. Muitos aqui já entraram, eu perdi, não deu tempo de cumprimentar a cada um de vocês, mas eu quero agradecer por nós estarmos aqui, agradecer a Jesus por mais um dia de vida, por mais um dia com o fôlego de vida dele soprado em nós. Você que está entrando aqui agora, Deus te abençoe, muito bom dia. Vamos nos aprofundar num novo tema. Tivemos uma semana passada espetacular falando a respeito das guerras bíblicas, e eu peço que você que já entrou aqui, toque nesse aviãozinho agora e convide o seu grupo aí, a sua lista de transmissão, aqueles que você conhece, que podem estar conosco aqui fazendo essa jornada, mergulhando mais profundo no oceano vasto de conhecimento que é a palavra de Deus. Ó, quem entrou aqui, Arthur Chapeta. O Arthur, ele está aqui representando os doxas, representando ele e a Isabelle. Eles estão representando os adolescentes, os jovens nessa jornada bíblica. Parabéns pela decisão de vocês estarem fazendo essa jornada bíblica. Amém? Por quê? Porque a base que vocês recebem hoje, através dessa jornada, não por minha causa, mas por causa da própria palavra de Deus, vai potencializar e lançar vocês para um futuro espetacular. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Ah, sua mãe tá junto, Isabelle, que bom. Se tem alguém junto com você, escreve aí, ó. Eu e meu marido, eu, minha mãe, eu, meu pai, eu, meu filho, estamos assistindo juntos agora esta jornada nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa semana. Essa semana o tema é muito especial, Nós vamos falar sobre o amor nas Escrituras, ok? O amor nas Escrituras. Nós não vamos falar sobre o amor de Deus só, ok? Aqui a jornada bíblica é uma jornada de estudo sobre aquilo que está escrito na Bíblia. Então nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre o amor nas Escrituras. E o amor, ele se manifesta de algumas formas, e nós vamos entender isso nesse tempo em nome de Jesus. Ó, o André está dormindo, né? Tá certo. Pastora Ana Calisto entrou aqui também. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos falar desse amor que é tão poderoso. Esse princípio, o princípio do amor, é um princípio muito poderoso, porém muito ainda desconhecido na sua essência divina. Amém? Vou só garantir aqui que vai dar tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha quem está me ouvindo bem, quem está me vendo bem, se está tudo ok aí para a gente dar início a essa aula. Sejam todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos sair daqui edificados nessa manhã. Lembrando que todos os dias que tem live das 7 às 8, a partir das 8, o grupo do Telegram fica aberto para você fazer suas impressões, colocar suas dúvidas, colocar lá qual é a frase que mais te impactou, porque Deus vai falando conosco aqui. Algumas frases, elas entram de forma poderosa nos nossos corações. Então, saindo daqui, vá para o grupo do Telegram. Ah, pastor, eu não faço parte do grupo do Telegram. Entra na minha biografia aqui no Instagram. Sabe aquela página onde aparece a minha fotinho e aparece os meus dados, o meu perfil? Lá tem um link. Você clica naquele link e você vai ser levado para um grupo de pré-inscrição para você receber as informações e poder fazer parte
deste grupo também, em nome de Jesus. Agora foi impressionante, quem estava no grupo do Telegram viu, só 10% das pessoas acertaram a última enquete. Entra lá no meu stories aqui no Instagram que eu coloquei lá o resultado. Por que é que Pedro estava armado com uma espada em pleno jardim do Getsemane na Páscoa? Por que é que Pedro estava armado na Páscoa? Foi para a celebração da Páscoa armado por uma espada. E aí a resposta foi, porque Jesus mandou. Aí eu coloquei outro desafio, por que é que Jesus mandou? Alguns já mandaram a resposta no meu direto, faça esse estudo e mande também. Marilza, o propósito da jornada bíblica, o primeiro propósito é esse, uma transformação pessoal. Conhecer a palavra para entrarmos num nível de transformação pessoal. E segundo, para investirmos transformação na vida das pessoas. Você vai se tornar cada vez mais influente sobre a vida das pessoas no nível em que você conhecer a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, queridos. Amor nas Escrituras. Existem várias traduções para a palavra amor dentro da Bíblia, ok? Por quê? Porque existem algumas manifestações a respeito do amor. E nós precisamos entender isso, estudar isso e conhecer isso para que na tradução bíblica a gente não se engane e ache, pô, mas peraí, está falando deste amor, está falando deste amor, qual amor está falando? Até traduções bíblicas, né? E só lembrando aqui na jornada bíblica eu uso a King James atualizada, essa é a versão que eu uso. Nas versões bíblicas você vai achar algumas que fala caridade como amor, que fala compaixão como amor, por exemplo, em Gálatas 5, ainda não comecei a palavra, tá? Só estou fazendo uma relação. Em Gálatas 5, 22, quando fala do fruto do Espírito, fala, mas o fruto do Espírito é amor. Em alguns vai falar, mas o fruto do Espírito é compaixão ou caridade. Então, nas versões, a palavra amor muda. Olha quem está no meu colo. Olha que amor que está no meu colo. Descabelada, hoje ela está roqueira, ó. Tô roqueira. Está descabelada, mas ela veio cedinho pro meu colo aqui, desde o tempo que eu estava na oração já. Amém? Então você vai encontrar, mas além da versão e da tradução da palavra, nós vamos encontrar também a revelação do amor de forma diferente, ok? De forma diferente. E nós vamos estudar nessa semana 4 tipos de amor que a palavra fala. O amor conjugal, que é o que nós vamos estudar hoje. Existe o amor fraternal, o amor entre amigos, ok? Existe o amor familiar e, lógico, nós vamos terminar falando, e aí numa imersão poderosa nesse sábado, sobre o amor, o dom maior, o amor de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então vai ser uma semana para explorar esse conceito, ok? E vamos começar então falando sobre o amor conjugal, o amor de um homem para uma mulher, o amor de uma mulher para um homem, que a Bíblia fala sobre isso e fala muito sobre isso. Por quê? Porque o amor conjugal, ele é o que sustenta e gera a multiplicação da espécie, ok? Então existe um termo grego chamado eros, que até depois esse termo se desenvolveu no nome de um deus grego, que é o deus do amor, vamos dizer assim, para os gregos, eros, que ele era muito usado na época do Novo Testamento, mas entenda que não há o termo eros na Bíblia, tá? Porque o eros é considerado um amor, como é que a gente pode dizer? Um amor muito carnal, só pensando na prática sexual independente do casamento, entendeu? Então o eros é esse amor voltado à prática sexual independente do casamento. Mas existe um termo hebraico usado na Bíblia que fala, é um substantivo abstrato que expressa esse sentimento de paixão, de amor romântico
e também de amor sexual entre o casal, que é o termo ahavá. Quem vai para Israel vê ahavá em todo canto. Por quê? Porque ahavá se tornou o nome de um creme medicinal retirado das lamas do Mar Morto, que é um dos melhores que tem. Tem no Brasil também, tem em outros lugares do mundo, tem alguns shoppings que você vai que tem aquele quiosque ahavá, né? E ahavá é um termo que quer dizer paixão. Então é esse amor voltado a um relacionamento conjugal, a um relacionamento de casal. Não é o único amor que deve ser investido no relacionamento conjugal, mas é o amor que dá a força motriz para esse relacionamento, um casal ser e se manter completamente apaixonado, ok? E foi esse amor, e é esse amor, ok, que Deus, ele coloca entre um homem e uma mulher para que esse relacionamento conjugal se mantenha vivo, ok? E isso começou desde o início de tudo. Se a gente pegar em Gênesis capítulo 1, versículo 28, então você anote aí, Gênesis 1, 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, domine sobre os peixes, as aves e todo animal que rasteja sobre a terra. Então, está falando do quê? Está falando sobre sermos férteis, termos essa fertilidade. Essa fertilidade, não adianta o homem e a mulher ser férteis se eles não tiverem uma atração de um para o outro, ok? Onde eles possam, através da prática sexual criada por Deus, multiplicar a espécie. Então Deus criou essa atração, esse ahavá, essa paixão entre homem e mulher, para que eles pudessem, através dessa atração, multiplicar a espécie e cumprir a primeira ordem que Deus deu, a primeira direção que Deus deu. Sede férteis e multiplicai-vos, povoai a terra. A terra não teria sido povoada se Adão não tivesse uma atração por Eva e Eva não tivesse uma atração por Deus. Por causa do Eros, não do Ahavá, mas por causa do Eros, e nós vamos ver daqui a pouco, isso foi distorcido. E por causa dessa distorção, esse discurso virou um tabu, virou uma situação vergonhosa em relação a uma discussão. Então, ainda hoje, em tempos modernos como estamos, na pós-modernidade que vivemos, ainda existe um tabu em relação a falar sobre isso, principalmente dentro da igreja. Mas nós precisamos tratar todos os assuntos bíblicos da mesma forma. Tanto o amor ágape, que é o que nós vamos falar no sábado, na imersão, que é o amor de Deus, quanto o amor ahavá, a paixão, eles têm a sua importância e têm a sua incidência dentro da nossa vida. Em Gênesis 2, lemos Gênesis 1, 28, quando Deus dá ordem para eles serem férteis e multiplicarem. E não tinha como fazer isso sem essa atração, sem essa paixão, porque senão se tornaria algo mecânico ou até algo animal. E nós sabemos que há uma diferença entre o ser humano e o animal. Até tem que cair por terra um conhecimento, vamos dizer assim, escolar, que muitas vezes, preste bem atenção, que muitas vezes aprendemos e acabamos criando essa relação. Aprendemos lá nas aulas de ciência, na escola, de que o que diferenciava o animal homem do animal, os outros animais, vamos dizer assim, era a inteligência, ok? Então todos nós somos animais diferenciados pela inteligência. Então o homem é um animal como qualquer outro animal, porém inteligente. E isso não é verdade segundo a palavra de Deus, ok? Segundo a palavra de Deus, os animais foram criados por Deus, o homem também foi criado por Deus, mas o homem foi criado segundo a imagem e conforme a semelhança de Deus. O homem não é um animal, ok? O homem é um ser, uma criatura de Deus, porém criado segundo a imagem e semelhança dele e criado como obra-prima da criação de Deus. Nos igualamos como criação, tudo foi criado por Deus, mas não somos um animal, animal racional, né? Exatamente, lembrei, a Ana Alonso escreveu aqui ao mesmo tempo. Um animal racional. Não, não é isso que a Bíblia diz
ao nosso respeito. Não somos um animal racional. Porque se fôssemos animais, apesar de, infelizmente, o homem muitas vezes se comportar como um animal até irracional, ok? Porque se deixa levar por sentimentos, emoções, somos diferenciados porque Deus nos criou diferenciados e ponto final. E é esse o ponto de partida que nós devemos entender a nossa criação. Mas voltando aqui, Gênesis 2, 24 e 25 diz assim: por este motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe, se une à sua mulher, para se unir à sua mulher, e eles se tornarem uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Preste bem atenção. E não se envergonhavam. Então, por esse motivo, porque se você pegar todo o contexto, o homem vê a mulher, a criação de Deus, vê a mulher e diz: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Entende que existe uma atração física. Ele não fala, essa espiritualmente me completa. Não foi isso que o homem disse. Essa espiritualmente me agrada. Não, o homem disse, esse é osso do meu. O homem disse assim, a forma da mulher me completa. A forma da mulher se une à minha forma. E aí, Deus diz, por esse motivo o homem deixará a guarda do seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher e os dois se formarem uma só carne. Está falando de carne, está falando de atração carnal. Não atração carnal como obra da carne, mas como plano físico. Deus criou o ahavá, a paixão do homem para a mulher, no plano físico. No plano físico, ok? E os dois se viam nus e não se envergonhavam. Então fala de uma atração inocente, fala de uma atração pura, fala de uma atração aliançada na pureza, na santidade de Deus que existia sobre Adão e sobre Eva. Olha que tremendo isso, queridos. Olha que entendimento Deus está nos dando a respeito dessa concepção do amor a Havá, da paixão, do sentimento, do romantismo. Queridos, você imagina o quanto Adão poderia ser romântico para com Eva, porque tinha todas as flores à sua disposição ali para colher e entregar para ela diariamente. Você imagina que banquete eles desfrutavam das sementes e dos frutos que estavam ali, frutos puros, queridos. Nem esses transgênicos, esses atuais, esses selecionados de hoje, tinham a essência que tinham aqueles frutos, né? De que eles estavam ali. Então, existia uma pureza, uma paixão, um romantismo criado por Deus. Quando Adão e Eva olham, ele já libera aquele discurso romântico e diz, essa me completa. Essa mulher me completa. Então, a Havá é esse romantismo. A Havá é esse resgate de amor, de paixão intenso entre um homem e uma mulher. Ok? Havia entre o homem e a mulher uma atração mútua de ahavá e de respeito. Amém? Que Deus estava criando. Josmara, no começo sim, tudo era só para eles. E depois, na continuação da espécie, porque era o propósito de Deus para multiplicar a terra, todos os casais teriam o seu Éden. Então, por isso o Éden, ele também é considerado um lugar romântico. O Éden é considerado um lugar de prazer, um lugar de... Aqui, queridos, tá dando uma pausadinha aqui, mas ele não caiu não. Pode continuar firme aqui comigo, em nome de Jesus. Eles eram tão privilegiados como nós somos privilegiados em Cristo hoje. Na verdade, nós, com o plano de salvação estabelecido, somos tão privilegiados quando era Adão e Eva nos nossos relacionamentos, amém? Porém, em Gênesis 3:7 diz o seguinte: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrirem. Gênesis 3:7,
ok? Então os olhos dos dois se abriram. Quando foi que os olhos dos dois se abriram? Quando eles desobedeceram a Deus. Essa desobediência trouxe uma ruptura. Prestem bem atenção nisso. A desobediência do Éden trouxe uma ruptura no relacionamento com Deus. E não há relacionamento puro, santo, agradável sem Deus. E quando houve essa ruptura no relacionamento com Deus, todas as coisas se deturparam. O entendimento do homem se deturpou. Presta atenção nisso. O entendimento do homem se deturpou, as emoções do homem se deturparam e também a relação física do homem se deturpou. Todas as coisas, a desobediência do homem, na quebra da aliança de Deus com o homem, se deturparam. Houve um abalo espiritual, emocional, físico e sísmico naquele mesmo momento. A terra como um todo se abalou. Começaram a crescer abrolhos e espinhos entre a plantação. Aquilo que normalmente seria o suprimento do homem parou e o homem teve que começar a trabalhar. A mulher que teria a sua gestação perfeita, a partir de agora começou a sentir dores de parto. Então entenda que houve um abalo total. Um abalo total no nosso meio. Você está compreendendo? E isso também interferiu nesse arravá, nessa paixão, nesse amor mútuo do casal, nesse amor puro. Também houve uma interferência. E o homem olhou para a mulher e a mulher olhou para o homem e eles se sentiram envergonhados. Eles tiveram vergonha um do outro. Veja que a vergonha diz, né? Que eles perceberam que estavam nus e eles se sentiram ali numa situação que já não era mais a natural. Olha isso. Já não era mais a natural. E aí o que acontece? O que acontece nessa hora? A atração natural inocente se tornou o arravá, se tornou o eros. Ok? Em nome de Jesus, eu declaro que não vai travar essa conexão. Eu estou vendo no meu aqui que ele está reconectando toda hora. Não pare, tá? Nós não vamos perder. Ok? Então, preste atenção nisso. O arravá se torna o eros. A paixão entre um homem e uma mulher puro de Deus se torna agora numa atração, porém deturpada. Aonde já há vergonha, aonde um se esconde do outro. A Bíblia diz que eles colhem folhas de figueira e se cobrem, ok, na cintura. O que quer dizer isso? Eles estavam cobrindo a área do órgão genital, ok? As folhas de figueira, depois nós podemos estudar isso, tem uma conotação também, tem uma revelação em cima disso, porque o figo, a figueira é a doçura da vida, então era uma forma deles tentarem resgatar aquela doçura do romantismo inicial, através da própria sabedoria humana, e a gente sabe que é impossível isso, ok? E aí, Gênesis 6,5 diz assim, preste atenção, Gênesis 6,5, contudo, isso se tornou pervertido. Olha só o que testifica isso. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas, de dentro de si, era sempre e somente inclinada à prática do mal. Isso é um texto se referindo aos tempos de Noé, ok? O Senhor viu que a prática humana se perdeu e toda a motivação de ideias provinha de dentro de si, ou seja, de apenas um desejo pessoal. E lógico, se já não tinha mais o espírito, o desejo era totalmente subjugado à emoção e à carne. Então o desejo do homem passou a ser puramente emocional e carnal, e com isso inclinado para o mal. E a gente vê a degradação do gênero humano em todos os aspectos, mas também influenciando a prática sexual entre o casal. Então,
Os casamentos, eles continuaram se dando a casamentos, mas os casamentos já não eram puros. Entrou adultério, perdeu o romantismo. O sexo ganhou uma conotação não mais importante, mas determinante para que os casais se unissem. E um casal que se une baseado apenas numa vida sexual, ele se une na menor das alianças. Ok? Ele se une na menor das alianças, que não sustenta um relacionamento. E a gente vê que houve com isso, né, um distanciamento do plano original do Ahavá de Deus, da paixão do casal. E aí a gente vê casais apaixonados apenas por causa da prática sexual, mas quando necessitam da aliança, do amor, daquilo que sustenta, não sustenta mais. Então não adianta. A paixão, a prática sexual, ela tem uma força limitada por si só. Por quê? Porque você pode praticar sexo com essa pessoa ou com aquela pessoa. E aí a prática sexual, ela não sustenta, o casal não se sustenta e o propósito original de Deus, que é o casamento duradouro, eterno, se perdeu. Se perdeu. Preste bem atenção, porque isso não é o que está escrito. Isso é revelação que Deus me deu quando eu me converti, ainda era solteiro. Por que Deus guardou o sexo para o casamento, para quando o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua esposa debaixo da bênção de Deus? Presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Porque é o seguinte, quando o sexo é praticado antes do casamento, vamos dizer assim, aquela prática de novidade entre o casal, porque eles não se conhecem ainda, ele vem aplacar muitas vezes as diferenças que existem de criação. Então, quando um casal se une, eles são muito diferentes. Eles são muito diferentes, vieram de criação diferente. Sabe aquela história do rolo do papel higiênico virado para baixo e para cima? Sabe a pasta de dente apertada em cima ou embaixo? São diferentes. Então é necessário que haja o quê? Que haja um ajuste. Quando eles não se conhecem sexualmente antes, quando entra no casamento, há aquele desejo de ter a prática sexual. Então, os ajustes que vêm na dificuldade do dia a dia, eles acabam, olha isso, através da prática sexual se unindo novamente. Agora, se o casal já se conhece antes, que novidade tem dentro do casamento? Nenhuma. Então a prática sexual, que é uma bênção de Deus para ajudar nessa aliança, nessa unidade do casamento, não existe. Vocês estão compreendendo como Deus é perfeito em todas as coisas? Deus, ele é perfeito em tudo. Ele nos ensina tudo. Então o que nós vimos aqui em Gênesis 6:5? A depravação entrou. E isso anulou completamente o Ahavá. Você pegar Gênesis 18:20, já no tempo de Abraão, quando o sobrinho Ló vai morar em Sodoma e Gomorra está decretada a destruição dele, olha o que Deus disse. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. Nós vemos Sodoma e Gomorra, duas cidades completamente pervertidas. Práticas sexuais ilícitas, práticas homossexuais, princípios deturpados, estupros, violência, tudo praticado de uma forma fora da vontade, daquela essência natural e santa de Deus. E tanto nos tempos de Noé quanto Sodoma e Gomorra, houve o quê? Destruição. Deus em Noé disse que não mais destruiria o gênero humano, mas o gênero humano, por causa do distanciamento de Deus, continua se destruindo. Continua se destruindo. Veja só. Amém? Mas, o que acontece? Deus, em Cristo, olha isso. E agora você vai ver pelo lado em que nós vamos entrar, porque aqui a jornada é realmente um passeio pela Bíblia.
para a gente entender todos os princípios. Estamos na semana do amor nas Escrituras, falando hoje sobre o amor do casal, o ahavá, o amor da paixão entre um casal. Veja só, sim, já existia. Sim, a depravação do gênero humano já existia. Esse pecado do homossexualismo desde o início de tudo. Tanto que as nações daquela época, ok? Como Babilônia, depois Grécia, depois Roma, as festas dessas nações, desses povos, eram culturalmente baseados em relações sexuais depravadas, orgias, homossexualismos, estupros muito claros, ok? Se você pegar já em Sodoma e Gomorra, quando os dois anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra são, vou fazer uma parte só para você entender, depois a gente passa a parte, quando os dois anjos, você imagina a figura dos anjos como homem, eram homens perfeitos, né, no que se diz respeito à beleza física, eles são acolhidos na casa de Ló, os cidadãos de Sodoma e Gomorra batem, prestem bem atenção nisso, batem na porta de Ló e dizem assim: onde estão os teus convidados? Peço para que eles saiam, para que nós possamos abusar deles. Já queriam fazer abuso sexual, estupro, prática homossexual. E nós estamos falando de Gênesis capítulo 6, queridos. Início de tudo, ok? Então já era muito comum isso, essa deturpação. Por quê? Porque a gente não tem ideia do que foi o fruto ter sido comido por Adão e Eva. Houve um abalo, queridos, estrutural em todo o conceito criado por Deus. Todo. Muito terrível. Mas vamos seguir a linha aqui agora para poder agora ver a bênção de Deus. Porque em Cristo, o que é? Em Cristo é a renovação de todas as coisas. Do plano original de Deus, ele é resgatado em Cristo Jesus. Então, Deus resgata esse objetivo do amor do homem e da mulher através do livro de Cântico dos Cânticos. O termo Cântico dos Cânticos no hebraico quer dizer a canção mais linda que existe, a canção das canções. A canção. Sabe, tem uma particularidade aqui que é interessante, que é o seguinte: Salomão escreveu 1000 compilados, existe ainda conhecidos, 1005 cânticos. Olha isso. Abraão escreveu 1005 cânticos. Salomão escreveu, a minha diretora de produção avisou aqui. Eu estava já mudando o nome dele. Salomão escreveu 1005 cânticos. Só Cântico dos Cânticos Deus introduziu na Bíblia. Tem importância ou não tem? Salomão tem alguns salmos também. Tem mais de 3.000 provérbios. Salomão tem mais de 3.000 provérbios. Presta atenção nisso. Só Cântico dos Cânticos ele incluiu na Bíblia. Ok? E por quê? É a mais linda das canções. Porque a canção romântica entre marido e esposa tem que ser a mais bela de todas. Amém? E porque é uma relação direta do relacionamento de Jesus com a igreja. Ok? O que mostra que Deus veio resgatar o ahavá. Esse amor ahavá. Cântico é uma expressão profética do amor de Cristo pela sua noiva. Ok? Mas nós vamos entender, porque Deus, em Cristo, lembra que nós estudamos na reforma cristocêntrica lá no Sermão do Monte? O que eu falei na reforma cristocêntrica? Que Deus, em Cristo, ele aumenta, ele potencializa todos os princípios. Então, em Cristo, o amor ahavá também foi potencializado para que maridos e esposas vivam a plenitude do casamento. Então, tem que haver diálogo no casamento? Sim. Tem que haver cumplicidade? Sim. Tem que haver aliança? Tem que haver projetos mútuos juntos? Tem que haver amor de Deus como o cordão de 3 dobras? Sim. Mas também tem que haver ahavá.
Tem que haver paixão. Tem que haver desejo no casamento, porque ele é completo nisso também. Amém? Quando vocês estão entendendo, diga, eu estou entendendo em nome de Jesus. Rô, você está aqui perto. Traz um copo d'água para mim, por favor. Amém? A minha paixão a Ravá fez agora com que um copo d'água vai chegar a mim, em nome de Jesus. Amém? Quando vocês estão entendendo esse tipo de amor, o amor nas escrituras passa por esse tipo de amor. Ó, meu Ravá chegou aqui. Ela não quer aparecer porque ela tá de pijama, tá? Não vou contar para ninguém. Então vamos lá. Vamos lá porque são 7h35 e eu não cheguei nem na metade das minhas anotações aqui. Quantos estão recebendo? Deus está sendo bom demais conosco nessa jornada. Aleluia. Vamos lá. Então, em Cristo resgata, né? É uma expressão profética do amor de Cristo pela sua noiva, mas não deixa de ser uma manifestação de resgate do Ahavá. Do Ahavá, da paixão, do amor romântico, da paixão entre um homem e uma mulher. Se você pegar, os estudiosos fazem várias relações entre o livro Cântico dos Cânticos. Para os judeus é o amor de Deus, é a expressão do amor de Deus pelo povo de Israel. Os cristãos é o amor de Cristo pela sua noiva, que é a igreja, ok? Mas Cântico dos Cânticos fala de um amor entre um homem e uma mulher, puro como a criação de Gênesis, como a criação do Éden. Amém? Veja só agora, Efésios 5, 25, 33 diz assim, fazendo essa relação. Efésios 5, abre aí, Efésios 5, versículos 25 a 33. Maridos, cada um de vós amai vossas esposas, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Ok? Tá falando do amor de Cristo pela igreja, o amor sacrificial. Então Cristo deve amar sua esposa com esse amor sacrificial, o mesmo amor que Cristo tem pela igreja e se entregou por ela. Top! O amor sacrificial que nós vamos estudar ainda aqui nessa jornada essa semana. Ok? Mas presta atenção nisso. Aí diz assim, aí para de falar como o marido deve amar a esposa numa referência de como Cristo amou a igreja, ou seja, ele ser Cristo para a esposa, ele ser aquele que se entrega pela esposa, para proteger, para guardar, para suprir e todas essas coisas. Agora presta atenção, agora volta no relacionamento marido e esposa. Volta no relacionamento marido e esposa. E fica nessa relação e diz assim, sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Ok? Como Cristo ama o seu corpo, ele zela por cada membro. Tá. Aí ele volta naquela relação de Gênesis, capítulo 2, que nós lemos aqui, e aí ele fala o quê? Ele deixa claro o amor a Ravá, resgatado em Cristo, e diz assim, por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e se tornarão eles uma só carne. Veja só, esse é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, como conclusão, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trata o marido com todo respeito. O que nós vemos aqui? Uma relação direta entre o Ahavá e o ágape. O amor
do homem e da mulher e o amor de Deus inseridos um no outro e completando um ao outro. Aonde aqui em Efésios, Paulo vai fazendo a relação clara de que há sim uma relação profética do casamento com as bodas do Cordeiro, mas dentro disso, o romantismo, o ahavá, ele precisa ser sustentado. Aonde muitas vezes o casal pode se enganar, achando que nós oramos juntos, nós vamos à igreja juntos, nós cuidamos dos filhos juntos, nós prosperamos juntos, tudo isso perfeito. Deus está no meu lar, há a presença de Deus, tudo isso perfeito. Mas, dentro dessa perfeição do casamento, precisa haver o ahavá, precisa haver a paixão, precisa haver o amor entre homem e mulher. Ahavá é o amor do romantismo, do amor conjugal, da paixão que deve crescer a cada dia dentro do casamento. A gente já ouviu, o apóstolo Fábio já nos ensinou, eu ministro isso sempre. A paixão não é algo que impulsiona para o casamento, mas é algo que sustenta o casamento também. A aliança sustenta o casamento, o amor ágape sustenta o casamento, mas o ahavá, a paixão, o romantismo também sustentam o casamento. A esposa quer o marido que ore por ela? Sim. O marido quer a esposa que o respeite? Sim. Mas os dois também querem, marido e mulher, que o amem no leito, na forma conjugal do casal, em nome de Jesus. Para isso, queridos, o livro de Cânticos, ele deixa claro. Veja só, Cânticos 2, o livro de Cânticos tem 3 etapas, divididas exatamente entre 3 versículos. Cânticos 2:16 diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Esse versículo, que é essa primeira etapa de Cânticos, está falando da etapa do namoro e do noivado. Aonde a noiva diz, o meu amado é meu. Ou seja, fala de uma busca pessoal por esse amado. Presta bem atenção nisso. Cânticos 2:16. Cânticos 2:16. O meu amado é meu e eu sou dele. Primeiro ela diz, é meu e eu sou dele. E ele zela pelo rebanho entre os lírios. Ou seja, ele tem ali o seu trabalho. Ele tem ali a sua vida. Namoro e noivado, ou seja, é o tempo da busca. Aí, no capítulo 6, versículo 3, Cântico 6:3 já diz assim: eu pertenço ao meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Veja só. Eu pertenço ao meu amado. Já não é mais a busca, já é uma entrega. Olha isso. Está falando das núpcias. Está falando da consumação sexual deste casamento. Ele descansa satisfeito. Ele não está mais apacentando os rebanhos. Ele agora descansa satisfeito entre os lírios. Queridos, é muita coisa que Deus tem para nós hoje. E aí depois, em Cântico 7:10, diz assim: eu sou do meu amado e ele deseja somente a mim. E aí fala do casamento, a aliança e a paixão constante. Ok? Aliança e a paixão constante. Primeiro, o meu amado é meu e eu sou dele. Então, primeiro fala de uma busca por esse relacionamento. É o tempo do namoro, do noivado, do compromisso. Então, ainda é uma busca pessoal pelo casamento, pela vida conjugal, pelo sonho desse romantismo. E aí depois
Já na segunda etapa fala, eu pertenço ao... Ó, vê que muda. O meu amado é meu e eu sou dele. E depois, não, eu pertenço ao meu amado. Ou seja, eu me entrego a essa vida conjugal, a essa paixão, a esse arravá, a esse romantismo. E aí depois a Bíblia, porque está escrito, diz em 7:10, capítulo 7, versículo 10, eu sou do meu amado e ele deseja somente a mim. Ou seja, temos uma aliança que começou numa busca, selou numa entrega e agora deve haver uma cumplicidade, deve haver uma paixão constante. O casamento fala de uma paixão. Em algumas outras traduções, esse capítulo 7, versículo 10, diz assim, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Olha isso. Sabe o que é você ter saudade? É você querer estar junto novamente. É o marido sair de casa de manhã para ir trabalhar, desejando já estar novamente com a sua esposa. É a esposa ver o marido saindo para trabalhar, ou ela saindo para trabalhar, e já desejando estar novamente com o esposo. Esse é o resgate que Cristo traz para esse arravá, para esse relacionamento conjugal que precisa existir entre o casal, esse romantismo que não pode se perder. Que não pode se perder, que não podemos deixar com que esse mundo interfira perdendo isso. Ah, mas isso está tão distante, será que isso é possível no meu casamento? Isso é possível em Cristo Jesus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Deus está nos ensinando o que está escrito, para que a gente, sabendo o que está escrito, possa viver o que está escrito. O que não pode existir é a exigência do que está escrito. Porque se você sair dessa live querendo exigir isso do seu marido, querendo exigir isso da sua esposa, você não tem como alcançar isso por exigência, mas você tem como alcançar isso por fé, por oração e por certeza de que Deus criou dessa forma. Em nome de Jesus. Só quem está me entendendo, estende as mãos para cima e diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Então, esse amor arravá, esse amor romântico, esse amor conjugal, esse amor deturpado no pecado do Éden, deturpado nos povos e nações que foram se desenvolvendo a partir dali, é resgatado em Cristo Jesus. E ele traz a essência de novo, de uma busca, de uma entrega e de uma continuidade. Em nome de Jesus, exatamente, Tati Calisto, alcançar pelas armas corretas. Nós já aprendemos a vencer batalhas espirituais aqui. E todo resgate de plano espiritual, de plano físico, começa primeiro no plano espiritual. Aonde os casais erram muito? Aonde os casais erram demais? Na exigência. Você tem que ser assim, você tem que me fazer feliz, você tem que não sei o quê. E aí a gente volta lá no lavrador e no pastor, da primeira semana da jornada bíblica, aonde o lavrador casa para ser feliz, mas não casa para fazer o outro feliz. Não casa porque a núpcias é a entrega. O selo do casamento é a entrega. O noivado ainda é a busca. Mas hoje nós estamos aprendendo pelo que está escrito que o casamento, o selo do casamento, a núpcias, o selo sexual que vem selar essa união, ela é a entrega. Então na entrega não há exigência. Na entrega há um despojar, há uma generosidade, há um desejo de entregar para o outro, de dar o melhor para o outro. É o que Deus está falando conosco aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Veja como a Bíblia nos ensina tudo. Veja como a Bíblia nos dá tudo o que nós precisamos. Nós só precisamos conhecer a Bíblia. Se a Bíblia nos dá tudo o que precisamos, o que nós precisamos é conhecer a Bíblia. Ó, anota essa frase aí que ela tá bonita. Amém? Posta. Printa essa tela e posta. Eu quero ver postagens do que você está recebendo hoje aqui nessa manhã nos stories do Instagram, em nome de Jesus. Posta no stories, porque senão eu não consigo compartilhar, ok? E me marca lá. Existem amores na Bíblia, existem casamentos, esse amor arravá descrito em casais da Bíblia. Eu quero citar alguns aqui, porque isso vem corroborar, isso vem confirmar, ratificar o que a Bíblia está falando, porque nós estamos falando conceitualmente. Agora vamos ver histórias bíblicas. Amém?
vão ser histórias bíblicas. Estamos falando do amor ahavá, estamos falando do amor conjugal, ok? Ele é muito claro na Bíblia. Anota aí, Gênesis 24, 66 a 67. Gênesis 24, 66 e 67. Esse amor conjugal, queridos, não pode ser desprezado. Não pode ser ignorado. E ele não é substituído pelo amor ágape de Deus. Presta atenção nisso. Eles se completam, mas ele não é substituído. Olha o que diz Gênesis 24, 66 a 67. Diz assim: mais tarde, o servo contou a Isaque tudo o que havia visto e realizado. Que servo esse? Damasceno Eliezer, servo de Abrão, que foi buscar uma esposa para Isaque entre os familiares de Isaque. Trouxe quem? Rebeca, filha de... fugiu o nome dele agora, irmã de Labão, filha de Letuel. Bom, daqui a pouco eu lembro e te falo. E aí o que acontece? Nesse momento, o servo conta tudo para Isaque, como ele descobriu que era Rebeca, a futura esposa de Isaque. E aí diz assim, versículo 67, Isaque levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dele sua esposa e muito a amou. Queridos, aqui está falando que ele amou ela como mulher. É um dos romances mais lindos da Bíblia. Isaque e Rebeca, como aconteceu, como ela foi descoberta. Oi? Betuel, exatamente, Betuel, obrigado. Filha de Betuel, irmã de Labão. Veja só, Isaque levou Rebeca para a tenda onde sua mãe havia morado, fez dele sua esposa e muito a amou. Está falando do amor de um homem por uma mulher, está falando dessa paixão ahavá. Diz que Isaque estava andando pelo campo, buscando ao Senhor. E quando Rebeca chega com a comitiva, ela pergunta quem é aquele? E diz, aquele é o Senhor. Aí ela automaticamente, queridos, uma história linda, não dá tempo de falar tudo agora. Automaticamente ela põe um véu no rosto. Ela fecha o seu rosto, isso fala no princípio da pureza, da entrega somente a Ele. Amém? E aí ela vai e o conhece e ele muito a ama. Um homem amando uma mulher. Assim como o livro de Cânticos conta a história de um pastor que ama, né, uma história de paixão entre uma moça e o pastor ama aquela esposa, e os dois se entregam àquele casamento. E aqui Isaque e Rebeca se entregam a esse casamento. Se entregam a essa união em todos os aspectos, no amor de Deus, mas também no amor de um homem para uma mulher que a Bíblia descreve e que está escrito, e que não pode ser um tabu para a gente falar para os nossos filhos, e não pode ser um tabu para um pastor poder ministrar um casal. Nós temos que quebrar essa malignidade que o mundo colocou, falando que não fala disso, isso não é assunto para a igreja, isso é assunto sim para a igreja. Porque Jesus chegou a comparar o amor de um homem e uma mulher com o amor de Cristo pela igreja. Olha isso, faz essa relação, é um mistério. Amém? E aí, outro, Gênesis 29, 18, diz assim, como Jacó estava apaixonado por Raquel, preste bem atenção, Jacó, até chutei aqui, o negócio ficou forte agora. Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu, trabalharei 7 anos para o Senhor, pai de Raquel, Labão, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Querido, o cara estava tão apaixonado, tinha tanta ravá dentro de Jacó, que ele decidiu trabalhar 7 anos de graça, só para poder casar com ela. Queridos, ele não diz aqui, olha, Jacó estava com tanto amor ágape por Raquel, Jacó amava tanto a Raquel em Cristo Jesus. Gente, para. Jacó amava a Raquel como mulher. Jacó tinha uma atração por Raquel. Por quem era Raquel. Presta atenção, queridos. Nós temos que ver o que está escrito na Bíblia para não nos enganarmos. Existia uma atração. Existia um desejo.
Desejo de homem para uma mulher. Desejo de, lógico, por quem era Raquel, ela era uma pastora, devia ser uma mulher muito obediente ao seu pai, cuidava dos rebanhos do seu pai, mas era uma mulher que atraiu Jacó. E que Jacó via nela, né, via nessa mulher o desejo de estar junto com ela. Falou, vou trabalhar 7 anos por ela, me dá ela como esposa. Estava apaixonado. Queridos, o marido não pode chegar para a esposa e falar assim, eu te amo em Cristo Jesus. Para com isso. Eu te amo porque você é a mulher da minha aliança. Eu te amo como mulher. Deus criou esse amor. Carne da carne, osso do osso. E isso precisa ser resgatado dentro da igreja. Mas só vai ser resgatado como? Primeiro, por conhecimento, por saber que está na Bíblia. E segundo, pela unção do Espírito Santo. Amém? Então aí ele trabalha e casa com essa mulher que ele estava apaixonado. Lógico que você conhece a história, Labão dá uma labãozada nele, casa com Lia primeiro, depois Raquel e vira uma bagunça. Mas aqui ele se manifesta apaixonado, paixão, ahavá, ok? E depois também em Mateus, em Mateus 1, 25, Mateus 1, 25, primeiro Mateus 1, 19, depois Mateus 1, 25, vai falar a respeito de José e Maria. E Mateus 1, 19 diz, né, vou só rápido porque eu só tenho 4 minutos aqui agora. Mateus 1, 19 fala que José, ao ficar sabendo que Maria estava grávida, ele estava desposado, eles iam selar a união, não tinha núpcias, eles não tiveram núpcias ainda. E aí diz que quando José sabe que Maria está grávida, primeiro é Mateus 1,19, tá? Maria está grávida, ele, por respeito a ela, isso é amor por mulher, queridos. Ele tinha um amor por Maria. Ele tinha um princípio espiritual, mas um amor por Maria. Pelo amor que ele tinha por aquela mulher, como homem e mulher, ele resolve respeitar e falar, vou deixar. Não vou repudiá-la em público para que ela não caia em maldição, mas eu vou deixá-la em secreto. E aí o anjo aparece e fala, não faça isso. E aí o que diz? Ele aceita a incumbência de ser o pai de Jesus, mesmo não sendo o pai biológico. E aí em Mateus 1,25 diz assim, contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz a um primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Então, enquanto ela não deu à luz, porque ele respeitou esse nascimento do Salvador, ele não coabitou com ela. Mas quando ela deu à luz, acabou. A paixão que ele tinha por ela, o amor a Ravá, o amor de um homem para uma mulher, fez com que eles coabitassem. E Maria teve outros filhos, descritos na Bíblia, filhos com o nome de José, Tiago, Judas e outras filhas, irmãos e irmãs que Jesus teve, ok? E ele teve o amor de um homem para uma mulher, mas um amor muito respeitoso. A Ravá não é um sexo animal. A Ravá não é só uma carnalidade, não é uma carnalidade sexual. A Ravá é um sexo prazeroso, é uma paixão entre um homem e uma mulher que gera a continuidade da espécie debaixo de um prazer, de um amor, de um desejo de estarem juntos, de se completarem. Amém? Quantos estão entendendo que lindo que é a palavra de Deus e o quanto ela nos deixa claro todas as coisas. O amor a Ravá, queridos, deve permanecer vivo, intenso e respeitoso entre os casais. Anote aí, para você ler, Hebreus 13, 4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Hebreus 13, 4. Existe uma pureza no leito conjugal, mas tem que existir o leito conjugal. Tá falando aqui, ok? 1 Coríntios 1, 7. Para encerrar. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa. E da mesma forma, a esposa para com o seu marido. Então Deus fala que o ahavá deve existir constantemente entre os casais. O amor romântico, o amor da paixão, o amor da atração entre os casais deve existir. Casais casados, que fique bem claro, mas casamento